Pronto, já está iniciado. E aí, gente, bom dia a todos, iniciando mais uma semana, né? Então, vamos lá. O grupo já tá pronto. Professor, só um momento, que falta uma integrante. Eu estou falando com ela aqui. Ah, Só não, um não, então minuto. tranquilo, tem tempo, tem tempo. É que ela está no trabalho. Deixa eu só confirmar aqui. É, a tecnologia ajuda muito, né? Antigamente a gente está cada vez mais trabalhando remotamente. Isso é interessante, bem interessante. Bom dia, pessoal. Vou aproveitar um pouquinho antes que a colega entra. Eu vou precisar sair um pouquinho antes, talvez, do final da discussão, né? Por conta que eu vim para um congresso, né, por conta de uma viagem, e tenho que ir para o aeroporto. Né? Quem já viu a BH sabe que Confins é, assim, longe demais. E aí, para evitar o horário de pico, né, que meu voo sai na hora do almoço, eu vou precisar sair um pouquinho antes. Ah, tranquilo, fique tranquilo. Ela está tentando entrar na sala, professor. Deixa eu ver se. Ó, não tem nenhuma solicitação de entrada não. Se ela estiver entrando com sucupira, ou com sucupira, entrando com acadêmico, entra direto. Mas não tem nenhuma solicitação para mim aqui. Pelo que apareceu aqui, ela está entrando com o acadêmico. Se está entrando com acadêmico, é tranquilo. Mini UFOS. Mas está aparecendo a mensagem que está solicitando a entrada, professor. Acho que deve estar com algum erro. Está solicitando a entrada. Para mim não está Isso. aparecendo não. Deixa eu ver de novo. Não. Não tá. Ah, sim, pode ser que esteja aparecendo para alguém que tenha entrado antes de mim, tá? Assim, é que às vezes quem entra antes fica com controle da entrada da sala. Então, como eu entrei um pouquinho depois, pode ser que eu tenha perdido. Eu entrei antes do senhor, mas para mim não está aparecendo nada, não. Nada, Se o né? resto da turma puder dar uma olhadinha, se tem algum pedido aí para aceitar. Para mim também não Aqui aparece. para mim também não tá, não. Para mim também não. Será que ela não entrou em algum outro link? Porque se ela entrou, lembra que a gente tem o grupo, não é? E tem outras disciplinas. Será que ela não atrapalhou e entrou em outro Pode link? ser. É No verdade. grupo, Deixa eu mandar de novo lá para ela. no grupo da gente, a mensagem que está fixada é esse link daqui. Eu acho que ela está entrando na sala errada mesmo, viu? Pelo código que eu estou vendo aqui. Porque tem aquelas outras disciplinas, né, optativas que às vezes a gente manda também link, pode ser isso.
Maria Rosa mandou a solicitação, está entrando. É Aline, professor, o nome da aluna. A única que pediu para entrar foi Maria Rosa. Pessoal, bom dia. Hoje vai ser qual é a temática? Revisão sistemática? É para eu saber. Hoje é estudo transversal. Entendi, obrigado. Apareceu aqui para mim que ela entrou, professor. Ela entrou. Aline. Bom dia, consegui sim. Então já vou começar a apresentar a tela. Podemos iniciar, professor? Estamos visualizando. Pode iniciar? Pode sim. Então, bom dia a todos, né? O nosso grupo ficou responsável em trabalhar o estudo transversal. Os integrantes sou eu, né, Aglaia Araújo, Aline Silva, Clara de Sá, Fernanda Ferreira e Hugo Nilo. Próximo. Inicialmente, nós vamos falar um pouco, uma breve revisão sobre o estudo transversal, né? O que seria o estudo, qual o conceito. Então, o estudo transversal ele é um tipo de pesquisa observacional, né? Um estudo epidemiológico, observacional, que avalia a relação entre exposições e desfechos em uma população em um único ponto do tempo. Então, geralmente, a principal medida obtida é a prevalência no estudo transversal. Por isso que ele também é chamado de estudo de prevalência. Próximo. Então, aqui só para que fique bem claro. Então, o estudo transversal ele vai trabalhar com exposição ou causa e o efeito em um determinado período de tempo, simultaneamente em um período de tempo. Próximo. Resumindo, esse estudo ele faz uma fotografia da situação em um determinado momento específico, permitindo, assim, uma análise detalhada das variáveis da pesquisa. Então, no artigo que nós vamos trabalhar posteriormente, o que é que ele aborda? É muito visível nós observarmos o peso e a estatura e a associação com aleitamento materno, as informações socioeconômicas, educacionais e demográficas. Então, esse artigo ele vai mostrar, vocês vão poder observar, essa associação entre peso e estatura e essas outras variáveis. Próximo. Geralmente, o estudo transversal ele vai utilizar dados primários, mas ele também pode utilizar dados secundários, né? Eles podem ser empregados nesse tipo de estudo, como prontuários, registros hospitalares, ambulatoriais, então isso também pode ser feito. Próximo. E como implementar um estudo transversal? Qual seria na estruturação? É muito semelhante a vários outros estudos que nós já trabalhamos. Então, primeiramente, vai se definir uma população de estudo, vai se desenhar esse estudo, selecionar essa amostra. Então, de que forma vai ser selecionada? Aleatória, vai ser uma amostra estratificada, vai ser realizada a coleta de dados. A partir dessa coleta, análise estatística, nesse estudo ele trabalhou com o teste binomial, ele trabalhou também com a regressão linear, Então vai depender muito do tipo de estudo a ser trabalhado, e a partir daí realizar a interpretação dos resultados. Próximo. Então, só para que fique mais claro para todos, então se começa definindo a população, a partir dessa população, onde o pesquisador ele vai identificar o seu objeto da pesquisa, você vai trabalhar a amostra,
coletar os dados da exposição e doença, e aí, diante dessa coleta, nós temos 4 grupos possíveis, que seriam os expostos que apresentam a doença, os expostos que não apresentam a doença, os não expostos que apresentam a doença e os não expostos que não apresentam a doença. Então, tudo isso vai ser, delimitado em um determinado período de tempo. Próximo. Então, diante de tudo isso, quais seriam as vantagens de um estudo transversal? Primeiramente, ele tem um baixo custo e é um estudo simples, tem a simplicidade do estudo. Ele demanda também de um menor tempo de coleta, ou seja, como ele é feito em determinado e único momento, então o tempo é menor do que outras pesquisas longitudinais, por exemplo. A coleta de dados é bem mais objetiva do que outros estudos e não há necessidade também de segmentos dos participantes. A facilidade para obter a amostra é representativa da população, então existe essa facilidade maior do que outros estudos. Ele fornece informações importantes para as políticas de saúde, então, através do estudo transversal, inquéritos podem ser feitos e, a partir daí, se mudar, muitas vezes, a política de saúde de uma determinada região, identificando as necessidades. E ele pode servir como subsídios para estudos mais complexos. Próximo. E as limitações, quais seriam? As condições de baixa prevalência necessitam de amostras maiores nesse tipo de estudo. Ele é pouco útil para eventos raros. Não determina também o risco absoluto, ou seja, nesse estudo ele não vai trabalhar com incidência. Como eu disse anteriormente, o foco dele seria a prevalência. Os pacientes curados ou falecidos, eles não vão entrar, não aparecem na casuística dos casos. A relação cronológica entre os eventos, ela pode não ser facilmente detectável, e os dados de exposição atual, eles podem não representar exposição de dados passados. Por quê? Porque ele trabalha justamente em um determinado intervalo de tempo, um determinado período. Então, diante disso, o Hugo, meu colega, ele vai começar a abordar agora, a descrever o estudo com os outros participantes do grupo. Bom dia a todos e todas. Então, para a gente dar início agora ao exemplo de um estudo transversal, a gente vai trazer esse artigo, que é o estudo transversal do peso e do comprimento do lactente no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, Brasil, onde associações com variáveis sociodemográficas e aleitamento materno. Os autores Bernard Jordão e Barros Filhos, e é um artigo de 2009. Para iniciar o artigo, os autores eles fazem uma breve revisão, onde eles uma das referências utilizadas é a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, o PNDS, onde eles avaliam crianças, com uma população de até 24 meses de vida, onde eles buscam indicadores como comprimento, peso e idade. Nesse estudo, eles percebem que o déficit de comprimento ele afeta 7% das crianças e o déficit de peso 1,7%. Além disso, também verifica que o sobrepeso e a obesidade ela também tem apresentado aumento nesse grupo de crianças de 24 meses de vida e estão associados comumente a comportamentos alimentares inadequados. Pode passar, por favor? E quais seriam esses comportamentos inadequados que eles trazem também na introdução? Desde o aleitamento materno não exclusivo, que será o foco desse artigo apresentado, nos primeiros 6 meses de vida, então esse aleitamento materno não exclusivo. Além disso, a introdução inadequada de alimentos complementares na dieta. Então esses são os principais comportamentos alimentares inadequados observados na introdução. Além disso, percebe-se também uma associação ao nível socioeconômico da família. Pode passar, por favor? Então, para desenvolver o estudo, ele busca... o estudo é feito com a população através da Declaração de Nascidos Vivos, o SINASC, de Campinas, São Paulo. Então, é feito através dos dados dessa declaração, onde Campinas é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e o índice de desenvolvimento humano lá é considerado alto. Assim, a gente tem um objetivo do nosso artigo, que é investigar o peso e o comprimento dessas crianças menores de 2 anos e, de acordo com o tipo e duração do aleitamento materno, que são as condições alimentares,
levando também em consideração as condições socioeconômicas e demográficas. Pode passar. Bom dia, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a metodologia do artigo. É um estudo transversal descritivo. Os dados são de maio de 2004 a maio de 2005. A população são lactentes entre 0 e 24 meses de idade. Foi realizado em Campinas, São Paulo. E a amostra, considerando perdas e recusas de participação, foram sorteados 3.000 lactentes e 2.857 foram incluídos no estudo. Pode passar. Os dados foram coletados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SINASC, e a prevalência do aleitamento materno no município foi considerada a partir do mês subsequente ao parto para a amostragem. Os participantes Oi. Por favor, a mim? Ela caiu. Deu uma estabilidade na internet dela. Nossa. Acho que voltou. Fernanda, pode seguir. A energia caiu aqui, vou continuar. Os participantes foram entrevistados em seus domicílios mediante agendamento prévio por telefone. Foram utilizadas algumas técnicas para minimizar as chances de erro no estudo, né? Elas, a conferência dos dados, tanto na frequência quanto no registro, a realização de sorteios adicionais, a realização de entrevista com as mães por meio do método status quo, que evita que eventos recentes afetem, né, a memória das mães, a realização de entrevistas na universidade onde a pesquisa foi realizada, a realização de sorteios maiores do tamanho da amostra, e cartas contendo informações sobre o propósito desse estudo para escritórios de saúde pública, maternidades e conselhos. Pode passar. Para fazer o levantamento das condições sociodemográficas, foram levadas em considerações alguns dados referentes, como alguns dados baseados no levantamento que o BTE faz, como as condições das moradias, a profissão da mãe, se era uma profissão da área da saúde, se não, a distribuição de número de eletrodomésticos que tinha em casa. Pode passar. Foi também para fazer o levantamento sobre o aleitamento materno, foi considerado as categorias de aleitamento materno conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde, em que divide aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno predominante e o aleitamento materno integral. No exclusivo, o lactente só recebe o leite, que pode ser diretamente da mama ou extraído, com exceção de vitaminas, minerais ou medicamentos. Na amamentação predominante, o lactente recebe o leite materno e também pode receber adicionalmente líquidos como água, chá e sucos de fruta. E na amamentação integral, o fornecimento de leite materno é associado a alimentos sólidos e semissólidos, incluindo leite não humano. Pode passar. O peso e o comprimento dos bebês foram medidos pelos entrevistadores em suas casas, usando equipamentos portáteis de acordo com as instruções dos fabricantes. Uma balança pediátrica portátil foi usada para o antropômetro portátil foi utilizado para os comprimentos. Os dados antropométricos foram apresentados como perspectiva por Z, correlacionando o índice de massa corporal e o comprimento para a idade. 2 softwares foram utilizados para fazer comparações com a nova curva de crescimento recomendada pela OMS. Vou passar. Para fazer análise de dados, para estudar as curvas de MC e comprimento, foram calculados percentis de score Z para cada faixa etária do sexo. O teste binominal Z foi utilizado para comparar Campinas e os valores de referência da OMS. E a análise de regressão linear foi utilizada para ajustar as curvas
aos dados originais. O nível de significância estatística utilizado para todos os testes foi de 5%. E aí, já no que se refere aos resultados, a gente tem, né, no artigo 5 tabelas e 2 imagens, que é muito característico de estudos transversais, mostrando as prevalências. Então, na primeira tabela, o artigo traz o perfil sociodemográfico das famílias, né, da população estudada. Então, a gente tem que a maior parte das mães tiveram de 9 a 11 anos de escolaridade, que a maior parte delas não tinham nível de graduação, que tinham entre 2 e 6 salários mínimos, e já desculpa, já deu uma travada aqui. Já em relação à tabela 2, a gente já tem uma descrição, né, em relação à correlação do aleitamento, do tipo de aleitamento, e as variáveis sociodemográficas. Então, mostra, né, nessa imagem mostra que as mães que eram adolescentes, elas tinham a menor amamentação e que a escolaridade, né, a quantidade de tempo que a mãe estudou, mostra, teve influência por relação no aleitamento materno. Então, a gente viu uma associação, melhor dizendo, porque no estudo transversal a gente não pode inferir, né, uma influência, mas uma associação nessa amostra estudada. Em relação à tabela 3, ela já vai trazer a regressão linear, né, que foi descrita por Fernanda há pouco. Então, ela mostra que a curva de peso para o sexo apresentou um efeito significativo entre a predominância em relação à escolaridade da mãe e o aleitamento materno. Então, aquelas mães que tiveram escolaridade entre 9 e 11 anos, elas tiveram uma amamentação por maior tempo. Já a tabela 4 vai nos mostrar que existiu uma diferença significativa em relação à curva de peso para os lactentes, né, do sexo feminino. Então, as mães que não tinham profissão apresentaram lactentes com menor peso, e mostrando uma relação entre a escolaridade da mãe e o peso do bebê, em relação também à alimentação. E bebês com aleitamento materno predominante, eles tiveram menor peso, né, em relação àqueles que não tiveram um aleitamento predominante. Já no que se refere à tabela 5, a gente pode ver que a gente teve resultados significativos em relação às 3 faixas de percentil de MC avaliadas, e a gente pode observar que teve uma maior predominância de sobrepeso e obesidade entre as crianças, e também em relação à estatura, a gente teve uma significância mais linear, então não teve muita diferença estatística. E em relação às figuras que os resultados trazem, né, a gente pode ver que nessa figura aqui, as crianças estiveram com... A maior parte das crianças, melhor dizendo, estiveram entre o percentil 15 e o percentil 85. E em relação ao peso, né, em relação ao IMC, melhor dizendo, e em relação à altura, as crianças estiveram também com esse percentil, que indica mais um peso mais normal, entre o percentil 15 e o percentil 85. Já em relação à altura, a gente pode ver que a maior parte também se encontrou nesse percentil, e apenas 6,5% esteve abaixo do percentil 3, que indica uma baixa estatura. Então, a maior parte das crianças estavam em normalidade. E em relação à diferença, né, de medianas, a gente pode identificar nessa imagem
E a diferença entre mediana do score Z foi de 0,59 para o IMC e para o comprimento, aos 12 meses, foi já de 0,1. Então, foram baixas diferenças de médias em relação ao score Z. E essas figuras, elas se referem aos gráficos da OMS que a Fernanda explicou lá nos métodos. E aí a gente já passa para a discussão. Então, a proposta do artigo é avaliar os dados antropométricos, o tipo e a duração do aleitamento materno e associar com perfis socioeconômicos e demográficos. Então, diante do artigo, do estudo, foi visto que em 50% dessas crianças já ocorreu o desmame do aleitamento materno no 3º mês de idade. Pelo aspecto antropométrico, destacou-se o nível de obesidade de forma precoce, quase 28% para excesso de peso e quase 20% para excesso de comprimento, pela regressão logística multivariada. Os valores de IMC acima dos valores de referência foram encontrados principalmente em crianças em aleitamento materno exclusivo, aquelas que só amamentavam do leite materno. Pode passar. Então, valores de IMC acima dos valores de referência foram encontrados. Meninos cujas mães estavam desempregadas apresentaram peso menor do que aqueles nascidos de mães empregadas. Em relação ao comprimento, crianças cujas mães trabalhavam como profissionais de saúde foram as mais baixas, embora esse resultado pode ter sido aleatório, ou possa ter demonstrado características dessa população específica. Existe uma pesquisa nacional demográfica e de saúde, o PNDS 2006, que encontrou associação entre escolaridade materna e desnutrição, mas no caso para essas mães que são da área de saúde, o percentual que ele foi buscado foi de 3%. Em Campinas, 44,5% das mães tinham entre 9 e 11 anos de estudos e as famílias que viviam com renda até 6 salários mínimos estavam uniformemente distribuídas, embora quase 16% viessem com a renda acima de 10 salários mínimos mensais. Esses indicadores sociais, volta por favor, foram associados aos níveis medianos de aleitamento materno exclusivo ou completo, pode ser contribuído para o estado nutricional encontrado, o que difere do inquérito nacional, evidenciando que a obesidade inicial estava de forma precoce. Pode passar. Mães sem escolaridade ou que frequentaram a escola por apenas 1 a 3 anos tiveram 11 vezes mais chance de ter filhos desnutridos do que mães com 12 ou mais anos de estudo. Ele traz algumas referências que o longo e colaboradores em 2005 foi mais completo. Esse estudo foi realizado no período de 2003 2004, publicado em 2009. Então, esse estudo de 2005 que ele traz é um estudo que avaliou 5 regiões geográficas brasileiras com mais de 3 mil habitantes. E ele encontrou uma associação positiva entre ganho de comprimento e peso durante um aleitamento materno exclusivo, completo e o nível de escolaridade, coincidindo com o estudo atual. Spirides e colaboradores em 2008 realizou apenas um estudo em Belém do Pará, com efeito de crescimento entre o 6º e o 7º mês, em relação ao comprimento e a profissão materna. E Monteiro buscou resultado em 3 estudos em períodos variados de 1974 a 1975, 1984, 1985, 1995 e 1996 na cidade de São Paulo, e demonstrou que a desnutrição embora estivesse controlada, ela ainda não havia sido solucionada, e que a obesidade começou a aparecer principalmente nos casos de famílias mais ricas. E isso é um retrato que, apesar do estudo ter sido feito em 2009, ele ilustra que após 10 anos esse dado se mantém, e acredito que nos dias atuais de 2024 também. Pode passar. Existe uma pesquisa de orçamento familiar que foi lançada em 2004, que mostrou que as medianas de peso e de comprimento para as crianças de 2 anos de idade foram entre 12,1 e 12,6 quilos para peso, e 87,7 e 88,9 para comprimento para meninas e meninos, respectivamente. Os resultados em Campinas foram 12,24 quilos e 87 centímetros para as meninas e 13 quilos e 89 centímetros para os meninos, mostrando assim, demonstrando assim que existe um crescimento de forma semelhante ao que é encontrado em todo o país. Já em relação às conclusões, a gente pode destacar que o artigo ele trouxe
né, que a disponibilidade de dados e diversas pesquisas, junto com o número de crianças avaliadas, né, possibilitou que a gente conhecesse a situação antropométrica daquelas crianças, né, e das funções associadas ali em relação ao sociodemográfico. A gente destaca também que a modernização da sociedade, o aumento da escolaridade materna, os níveis de renda foram fatores positivos para o estado nutricional da criança e também para a alimentação. Os níveis de escolaridade materna e de aleitamento materno provavelmente foram o que mais contribuíram para a situação, né, do aleitamento materno das crianças e do estado nutricional. E apesar de se distanciar, né, do que é ideal, foi ainda maior do que a média brasileira. E a gente pode também identificar que os dados mostram que o país estava mesmo passando pela transição nutricional. Então, é importante destacar que o artigo é de 2009, então, quando o artigo destaca que estava passando por uma transição nutricional, a gente já vem passando por ela há muito tempo. Então, não é algo novo para a gente hoje em 2024, né? A gente já tem um período de caminho muito, muito longe em relação a essa data desse artigo. Então, lá em 2009, o artigo já mostrou que a obesidade estava já acontecendo nas crianças e a desnutrição estava diminuindo. E hoje a gente já tem um cenário um pouco pior. E aí destaca que a obesidade estava ocorrendo, né, de forma precoce, já entre os bebês, e que os bebês estavam numa faixa de percentil a mais do que 97, que já vai indicar, né, sobrepeso e obesidade. Mas que, de modo geral, né, o estudo mostra que os bebês avaliados, eles tinham um nível nutricional, né, um estado nutricional mais satisfatório do que outros estados do Brasil. E aí a gente já tem mais críticas. Dando continuidade, a gente fez algumas críticas em relação ao método, que seria esse sorteio aleatório. A gente ficou na dúvida se naquela época poderia já estar fazendo tipo um estudo com base em software. O quantitativo de eletrodoméstico talvez seja um viés, porque não necessariamente a família que tem muito eletrodoméstico ou tem uma geladeira e às vezes não tem nada, né, para aquela criança se alimentar melhor. O tipo de alimentação materna, acreditamos, né, que o artigo não trouxe essa consideração em relação ao binômio mãe e criança. A história, a gente acredita também que ficou faltando alguns dados, como da mãe, se ela usava drogas, se ela é estilista, tabagista, se ela tinha uma rede de apoio para manter esse suporte, principalmente em relação à condição de armazenamento do leite materno. Esse contato por telefone e essa alimentação diária, a gente entende que é um estudo transversal, mas só houve os dados antropométricos e esse contato por telefone não ficou muito, vamos dizer assim, não ficou elucidado como foi essa forma. Pareceu ser uma coisa bem simples, uma visita diária, mas não foi buscado alguns elementos. E esses empregados, quantas horas por dia, né, se existia essa rede de apoio, se tinha algumas pessoas que pudessem ajudar a essa mãe a dar um suporte melhor de alimentação. Ele citou o público-alvo, que é o técnico de enfermagem, falou da classe C, mas não estabeleceu nenhuma associação. Inclusive, em alguns parágrafos ele fala que não existe causa e efeito nesse artigo, que existe mais associações. E a gente achou que é um estudo bem forte para se fazer uma coorte, né? Para se buscar mais elementos. A gente ficou sempre querendo mais, querendo saber mais e não houve uma completude, vamos dizer assim. Pode passar, Karen. E quanto à discussão, foram poucas referências, ele usa apenas 5 referências, sendo que uma delas é de Monteiro e colaboradores, que foram 2 estudos das mesmos autores, assim, só uma abordagem diferenciada. Ele só teve o estudo completo, que foi em 2005, foi aquele de Longo que eu citei,
Então, foi algo que ficou a desejar, no sentido que ele podia ter feito uma interface com outros países, ou desenvolvidos, ou subdesenvolvidos, para mostrar essas convergências, as divergências, as lacunas que a gente tem hoje, né? E que a gente poderia sanar. Quais são a parte que a gente poderia adaptar para o país de hoje, que talvez não encarecesse tanto o sistema e que pudesse ter uma viabilidade. E a possibilidade, nesse sentido, de expandir o assunto para detectar doenças. Eles não colocam se essas crianças que tiveram só aleitamento materno ou que tiveram aleitamento materno associado com outro tipo de alimentação, se teve impacto em relação à questão de doenças, se foram vacinadas, quantas vezes ficaram doentes. Não tem. Ele fala da rede de saneamento, mas não cita, né? E a alimentação propriamente dita. É isso, professor. Obrigada. Legal, obrigado, gente. Vamos lá. Parabéns, o grupo trouxe, eu acho que Cíntia já pediu para falar. Pode falar, Cíntia. Destrave o microfone. Seu microfone está mudo. Eu acho que ela foi bater palma e apertou na mão. Perfeito, tá ótimo. Bom, gente, esse estudo tem algo bem interessante. É um estudo aleatório. Os estudos aleatórios, eles são mais robustos do que os de conveniência. E ele usou uma estratégia que eu achei genial. Ele pegou o SINASC, o SINASC antes de ser encaminhado para o Ministério, né? O SINASC que está na Secretaria do Estado, do município, e o SINASC identificado. Localizou as mães, as casas das crianças e a partir daí fez um sorteio. Eu achei isso bem legal, bem interessante, corajoso até, né? E a partir daí desenvolveu toda a metodologia. Mas aí, o que vocês acham? O que vocês pensaram do artigo? Eu sei que vocês fizeram algumas críticas, mas vamos lá, tá em discussão. Eu vou começar. Então, professor, só complementando um pouco o que a Aline falou, a gente até tinha se reunido antes, e assim, a gente achou muitas coisinhas assim que meio que deixou dúvida no final. Ele começa dizendo que as mães que tiveram mais escolaridade tiveram os melhores resultados de peso e comprimento, só que aí depois ele vem dizendo que teve um pouco de aumento na obesidade, e também ele diz que o comprimento não foi satisfatório. Ele começa dizendo uma coisa, mas aí depois ele volta e diz outra. Então, às vezes a gente lia assim, achava que não, é isso, aí depois ele vinha trazendo outra coisa assim, sei lá, eu acho que ele não liga aos pontos. Assim, a gente até ficou pensando, se esse artigo fosse hoje, porque esse artigo é de 2009, se ele fosse hoje, se ele fosse submetido hoje, será que passaria? Eu não sei. Uma outra coisa também, complementando, né, que deixou uma certa dúvida, foi em relação à avaliação do peso, né? Porque quando ele foca o peso, ele diz que principalmente o que a Fernanda falou na metodologia, né, quando ela abordou, aí não é detalhado, porque o que é que vai influenciar? Se a criança está com roupa, teria que ser, então se está com roupa, fralda, essa faixa etária de 2 anos, teria que ter um detalhe maior, porque muitas vezes gramas, ela vai interferir nos scores, né? Muitas vezes uma criança está com peso baixo por causa de uma fralda, né? De uma vestimenta, às vezes um sapatinho, se é pesado dessa forma, então isso interfere. E na prática, isso eu vejo porque trabalho com puericultura, a maioria da população, dos profissionais, na verdade, população não, mas profissionais de saúde, muitas vezes pesam a criança menor de 2 anos com fralda, com roupa, com sapato, e se ela estiver no limite de peso, isso vai interferir. Muitas vezes, para mais, ela está com peso baixo, está numa zona de risco, e isso vai interferir. Então, acho que deveria também ser detalhado mais a metodologia, o que a gente viu no artigo passado, né, na aula passada, um detalhe maior da descrição da metodologia, muitas lacunas, né, ficaram abertas e a gente ficou em dúvida, como será que foi feito, né? Principalmente essa parte de pesagem, que era algo que ele queria associar. Uhum.
Isso, e também, professor, a parte do questionário sociodemográfico do IBGE, que foi outra coisa também que a gente conversou, que ele pergunta quantos eletrodomésticos e tal. Será mesmo que a quantidade, por exemplo, de TV, de eletrodoméstico que tem na casa vai influenciar? Porque, assim, isso é muito superficial. Tem gente que prefere ter um telefone do ano do que fazer feira para dentro de casa, do que comprar outra coisa. Então, assim, será que isso influencia mesmo? Porque, né? Tem gente que é assim, tem gente que prefere ter essas coisas do que fazer, por exemplo, uma feira melhor para dentro de casa. Bom, então respondendo a Fernanda e a Aglaé, a Aglaé está certa, a metodologia de pesagem ela precisa ser descrita, rigidamente descrita, isso aí é ponto pacífico. Então, se a metodologia dos dados antropométricos deixou dúvida, é porque tem uma falha na metodologia, tá certo? Então, esse tipo de análise que precisa ser feita. A outra coisa, Fernanda, é o seguinte, na verdade, é muito complicado a gente estratificar a classe social, né? Então, não é uma coisa simples. Aqui no Brasil, a gente tem uma escala chamada Escala Brasil. Então, e essa Escala Brasil ela está baseada no consumo. Então, ela verifica quantos banheiros, quantas geladeiras, quantos televisores as famílias têm dentro de casa, para tentar estimar indiretamente o extrato social, tá? Então, na verdade, a gente tem variáveis que são diretas e variáveis indiretas. Então, as variáveis diretas é aquela que você tenta estimar a classe social do paciente, que na verdade tem um alcance muito antropológico, e às vezes nem sempre a gente tem escalas adequadas para isso. Aí, como substituição, às vezes a gente utiliza a escala Brasil, tá? Que está baseada no consumo. Evidentemente que ela não é perfeita, né? Existem exceções e tudo mais, mas quando a gente trabalha extrato social, geralmente a gente utiliza o questionário Brasil. E o questionário Brasil ele foi bolado pelo pessoal da propaganda, né, para avaliar propaganda e tudo mais para consumo mesmo, para mercado. E a gente utiliza muito para pesquisa, é bem interessante. Tem pessoas que fazem estudos que trabalham a correlação entre o critério de classificação Brasil e os estratos sociais. É interessante, tá? Embora seja meio estranho, né, caiba até uma crítica, mas isso é realizado, tá? Clara, eu acho que foi Clara que quer falar. Pois não, Clara, pode falar. Fui eu. Em relação ao artigo, eu achei que a gente já discutiu em grupo, né? A gente veio várias vezes, né? Em relação aos pontos e as críticas que a Aline colocou. Mas, de modo geral, eu gosto desse artigo. Eu acho que ele tem limitações que são limitações também da época. A gente está analisando em 2024 um artigo de 2009. Então, a gente tem uma lacuna temporal grande, que faz com que a gente tenha percepções um pouco mais avançadas em relação a ele. Mas eu acho que o artigo ele cumpre o objetivo de nos mostrar o que é um estudo transversal e nos mostrar, inclusive, as dificuldades, né, que a gente tem, as lacunas em relação ao estudo transversal. Por exemplo, ele mostra agora que está com desnutrição e aí um pouco mais à frente mostra que tem obesidade. É isso que o estudo transversal traz. Ele mostra o que é que está acontecendo naquele período em que foi avaliado. Então, se está ocorrendo duas coisas, né? A obesidade e a desnutrição, o estudo transversal vai mostrar isso. E não vai nos dizer o que é que causa o quê. Só vai mostrar o que é que está acontecendo naquele recorte do tempo, né? Corte transversal. E em relação às características sociodemográficas, eu achei interessante também a associação em relação às classes, em relação a tudo que o artigo traz, mas é igual o estudo transversal mostra. Não tem como a gente inferir causa e efeito. Então, tem como a gente dizer que as mães que tiveram maior escolaridade aumentaram mais, ou amamentaram mais, melhor dizendo.
Mas não tem como dizer que foi a autoescolaridade que fez com que a mãe amamentasse. Porque o desenho metodológico desse estudo não mostra isso. Aí foi isso que a gente ficou discutindo várias vezes e a gente chegou aqui a trazer o que o artigo traz. Ele mostra isso, mas não diz o que causou o quê. Né? E eu gosto muito do estudo transversal, mas a gente tem essa limitação, como a Aglaé mostrou lá no início. Que às vezes na ciência a gente quer inferir causa e efeito. O estudo transversal não traz isso, né? De forma geral. Não é claro. Mas, Caso, só um minuto, caso, né, se tem esse desejo de buscar mais, aí a gente já vai trabalhar com outro tipo de estudo, né? Outro desenho mais estudos, né, longitudinais, e aí você foca e consiga, né, ver essa causalidade. Eu concordo um pouco com a Clara, né? É um estudo que eu gostei, né? Eu gostei de ler. Eu acho que tem a questão do tempo, né? A limitação a gente tem agora um olhar para trás, né? Para a gente entender algumas correlações sociodemográficas que a gente talvez não teria olhado naquele momento, né? Eu acho que esse olhar para trás, né? A gente talvez pense né, em algumas potencialidades perdidas, mas eu acho que o estudo ele cumpre, né, com o papel de a gente estudar mesmo, que seria esse estudo transversal, né? Estudar o método dele. Eu gostei nesse sentido. Acho que poderia, né, ter uma melhor... Embora a gente não consiga dar essa casualidade, acho que a gente poderia ter feito uma abordagem, né? Os autores poderiam ter feito uma abordagem mais ampla do que seria essas associações, possíveis associações, né? Entre características sociodemográficas, né? Pensar talvez alguns marcos do crescimento em alguns momentos desses, mas no geral eu gosto do estudo, né? Eu gosto de ler estudo transversal, é um estudo que eu gosto de ler, né? Eu acho interessante. Os estudos transversais, eles são geradores de hipóteses. Eles não se preocupam em explicar nada, tá? Então eles às vezes eles trazem mais dúvida do que explicam. Então isso é ótimo de ler, eu acho ótimo, porque a gente lê e fica pensando em várias coisas, sobretudo quando a gente está construindo uma referência, né? Professor. Mas a forma como ele descreve na discussão, teve alguns momentos eu fiquei assim, ele está no resultado e não sabe, e aí traz alguns estudos que eu achei assim bem pouquinho, sabe, bem pouco. Eu não sei se foi a realidade da época, então acho que existiram algumas falhas em termos de metodologia, como as minhas já descreveram aí e também já foram citadas, mas a questão de como ele descreve o estudo transversal é que não ficou linear, ficou algo muito solto em alguns momentos. Parecia que o resultado da tabela estava mais congruente e às vezes ele fala do sexo feminino, que não houve tanto crescimento, quando a gente vai para a figura 2 ou figura 1, se eu não tenho nada, na figura 2, a gente vê que realmente existiu obesidade numa fase mais precoce. Em alguns momentos ele mostra essa dubialidade. E eu sei que o transversal é para levantar hipóteses, a gente sabe disso, mas a gente achava que esse estudo poderia ter sido melhor redigido, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, de qualquer forma, o estudo transversal, eu acho que, além disso, Cíntia, eu acho que Cíntia, tudo bem, que Cíntia esqueceu de baixar, mas tranquilo. Eu geralmente faço uma analogia do estudo transversal com o de um filme, né? Então, eu imagino se você entra no cinema e se depara com uma cena de uma mulher atirando em um rapaz, né? Então, se você está vendo aquela cena, você pode imaginar que a mulher é a bandida e o rapaz é o mocinho. Então, se de repente você senta na poltrona e pergunta à pessoa do lado, e aí, é a bandida que está matando o mocinho, que está tentando matar o mocinho? A quem está do lado fala, não é nada disso, eu estou aqui desde o início, né, no estudo de corte, acompanhando a corte desde o início, eu sei que na verdade ela é a mocinha e está fugindo do bandido, conseguiu um revólver e está se defendendo do bandido com esse revólver. Então essa é a grande diferença entre as metodologias, né? Então no estudo de coorte a gente consegue acompanhar o filme desde o início e a gente consegue definir quem está
impactando em quê? Quem está causando o quê? Quem está causando mal a quem? E no estudo transversal isso não é possível, tá? Quer dizer, todos dois são estudos interessantes, todos dois têm um motivo para ser usado. O estudo de coorte, ele é usado mais para avaliar risco, para avaliar etiologia, para avaliar prognóstico, só que ele é caro, ele demanda tempo, então você não faz o estudo de coorte em semanas ou meses, geralmente você faz um estudo de coorte ao longo de vários anos, e ele demanda uma equipe grande, cara, uma estrutura cara de acompanhamento, então não é simples fazer uma coorte. Já um estudo transversal, ele é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais fácil de fazer, mas ele é muito mais limitado. Ele traz conclusões imprecisas, ele mostra muito mais relações do que causa e efeito, tá? E isso é interessante. Eu acho que tem uma falha que é a pouca utilização dos... ele poderia ter usado a razão de prevalência. Se ele talvez tivesse usado a razão de prevalência, a gente tinha entendido um pouco mais a força das associações. Então, a gente viu que há algumas associações, mas a gente não conseguiu definir força de associação. Eu acho que essa falha existiu, tá? Mas é um artigo interessante, bem delineado, bem feito, bem publicado e que abre espaço para discussão, né? Principalmente metodológica. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? O estudo transversal é um estudo meio acanhado, né? Então, a gente... eu trouxe porque ele é importante, a gente precisa entender de estudo transversal, mas assim, tem um amigo meu que fala que estudo transversal não é estudo para doutorado, né? Assim, na verdade é um exagero. Assim, existem bons estudos transversais, né? Então, cabe alguns estudos transversais no doutorado, mas o estudo transversal, a partir do momento em que ele não avalia causa e efeito, ele acaba e se você perceber na pirâmide de evidência, o estudo transversal está na base da pirâmide, tá? Então, embaixo. Então a gente precisa se preocupar um pouco com isso. Assim, não que eu esteja desanimando vocês, né? Mas a partir do momento que você se propõe a fazer um estudo transversal no doutorado, ele precisa estar muito bem delineado, tá? A gente tem que ter algumas preocupações a mais, tá? Então ele tem que ser um gerador de hipótese potente, tem que ser um canhão de gerador de geração de hipótese. Então eu acho que é por isso que a gente precisa discutir estudo transversal no doutorado, tá? Porque ele tem uma fragilidade grande, a gente vê nesse artigo que é uma sensação de nossa, falta algo, né? Então, para um doutorado ele falta algo, então a gente tem que ter uma preocupação a mais no delineamento metodológico. Às vezes a gente tem que castigar um pouco na estatística, né? Tem que trazer. A estatística dele é pobre, né? Se vocês perceberam como é pobre, ele faz uma regressão linear e pronto, acabou. E explora pouco a regressão linear dele. Então ele poderia ter explorado um pouco mais, ele poderia ter levantado mais dúvida, ter trazido mais novas hipóteses do que trouxe. Eu concordo com vocês, mas eu acho que é importante a gente trazer que o estudo transversal tem lugar, porém ele precisa ser muito bem planejado, muito bem desenhado, muito bem avaliado, tá? Para que a gente consiga tirar pelo menos 2 bons artigos desse estudo, que é o produto que o programa cobra de vocês. Bom, e aí eu trago mais discussões. Vocês querem trazer alguma coisa a mais? Só complementando que também, como eu falei anteriormente, né,
para atenção primária, para buscas e pesquisas e implementações de ações, ele é um estudo, não é, que é muito utilizado, né? Está valendo e ver muito isso, né? Para iniciar processos, né, de mudanças, digamos, em um cenário da atenção primária, ele é muito utilizado, é um tipo de estudo que também é muito utilizado. Porque ele é usado, porque a informação dele permite o desenho de políticas públicas, né? Então, com esse artigo, por exemplo, ele é um potente gerador de informação para planejamento de políticas públicas. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma situação diferente. As crianças estavam um pouquinho mais abaixo da linha aceitável de peso. Hoje a gente já percebe que existe uma mudança gradual na direção da obesidade. Isso implica uma mudança de cuidados, né? de políticas públicas no cuidado da saúde materno-infantil, né, Aglaé? Se a gente pegasse, eu estava associando a, digamos, 2, 3 anos atrás, naquele período, né, pandemia, ou logo após a pandemia, o índice de desnutrição, né, aumentou bastante, né, por causa da crise do país. Então, seria também uma outra realidade naquele intervalo de tempo, naquele momento, né? Sim, exatamente. Em 2009, nós não estávamos em crise, né? Estava sobrando dinheiro naquela época. Então o país ele passa por ciclos e eu concordo sim. E é por isso que é importante, Fernanda, avaliar consumo, porque ao avaliar consumo a gente tem ideia do tipo de grupo populacional que a gente está avaliando, né? E sem considerar que Campinas é uma cidade rica, assim, ela tá bem distante de Aracaju, né? Se você for pensar Campinas como cidade, ela está muito distante de Aracaju, tá? A gente tem uma população pobre muito maior aqui na nossa região do que na região de Campinas. Bom, algo mais? Os outros estudos, para você ver, são tão complexos que a gente vai até 10h30, né? O estudo transversal, a gente mal conseguiu chegar a 10 horas, né? Mas tranquilo, é assim mesmo, assim, mas a gente precisa discutir. Lembrando, né, que o grupo que vai fazer estudo transversal precisa realmente desenhar o estudo transversal. Ele tem que ser um estudo transversal de doutorado, né? Isso é possível, mas tem que ser um estudo transversal de doutorado, robusto, né? Eu fiz, no meu doutorado foi um estudo transversal. Você falou de Campinas, mas assim, a classe predominante que ele coloca, eles, né, colocam, é a classe C. E a gente ficou pensando assim, nossa, a gente às vezes assiste um telejornal que tem lá que abre a geladeira, só tem água dentro. Agora com esses incêndios que estão tendo, né, que muitos agricultores ficaram sem nada de plantação, não tem o que colher por anos. Então são situações que poderiam ter sido também colocadas, condições de saneamento ele não colocou, eles não colocaram. Então a gente ficou querendo mais e não veio. Em alguns momentos, não entende, professor? Perfeito. É como o professor disse, às vezes o estudo deixa a gente com mais dúvida do que... Mas eu acho que se ele tivesse talvez colocado alguns detalhes na metodologia, talvez ficasse mais rico na discussão. A discussão eu achei muito rápida. Na verdade, assim, essas dúvidas que você está trazendo disparam uma nova pesquisa. Entendeu? Então, a pesquisa é um retrato da realidade. Assim, não é um retrato da realidade, é um modelo da realidade, tá? Então, o que você faz? Você tenta desenhar um modelo da realidade, descola esse modelo da realidade e estuda esse modelo. A distância entre o modelo e a realidade é o que a gente chama de viés. Então, o que você está trazendo? O fato dele não ter trabalhado saneamento, o fato dele não ter trabalhado questões socioeconômicas mais detalhadas, trouxe dúvidas. Essas dúvidas que você está trazendo são vieses. Nenhum trabalho é isento de viés. Todo trabalho tem viés. Nenhum trabalho é perfeito. Tá? Então, o que isso significa? Significa que você, com essa crítica,
você pode desenhar um segundo trabalho, tá, com elementos desse primeiro, referenciando evidentemente esse primeiro, contendo todos esses elementos socioeconômicos que porventura estejam ausentes. Entendeu? Então, a lógica da pesquisa é essa. E outra coisa, a pesquisa, a gente está... muitos metodologistas, né, usam a ciência como se fosse um muro de conhecimento. Então, essa pesquisa está trazendo um tijolinho desse muro, mas ele não tem a ambição de trazer todo o universo, né? É apenas um tijolo. Outras partes desse muro, outros tijolos vão ter de ser construídas, entendeu? Então, cada grupo vai trazendo elementos. Ele trouxe o elemento de consumo, tá? Outras pessoas vão explorar saneamento, vão explorar mapa de doenças e tudo mais, vacinação, alguém falou de vacinação e tudo mais, lacunas que porventura tenham existido. Então, o muro de conhecimento ele vai se compondo com várias pesquisas complementares. Então, o grupo se preocupou com esse olhar. Outros vão fazer outras pesquisas na mesma área, explorando outras variáveis, outros olhares, entendeu? Então, mas esse olhar crítico é importante para verificar que existe uma diferença entre o modelo e a realidade. E essa diferença é o que a gente chama de viés, tá? O bias, né? Bias em inglês, viés em português, tá certo? E o estudo transversal é um estudo que tem muito viés, assim como o caso controle, tá? Então, caso controle, estudo transversal, ele é um estudo que tem muito viés. Então, a gente precisa ter, quando a gente faz o delineamento desses estudos, a gente tem que fazer uma avaliação muito minuciosa do estado da arte, tem que fazer um planejamento muito minucioso justamente para isso, para reduzir ao mínimo essa distância entre o modelo e a realidade, tá? Por exemplo, tem elementos de saneamento, tem elementos mais detalhados sobre as questões sociais, econômicas, conflitos e tudo mais, doenças mentais, entendeu? Então, o quanto será que questões da saúde mental não devem interferir no cuidado dessas crianças e tudo mais? Será que são famílias ou será que são mães solo? Então, tem questões importantes que devem ser avaliadas. Os autores se preocuparam com esse recorte, tá? Mas outros trabalhos com outros recortes podem ser feitos para montar todo o muro de conhecimento necessário para delinear uma política pública nessa área. Foi mostrando inicialmente, né, que ele seria uma base para estudos mais complexos, né, outros estudos, sim, direcionando, sim, né, para outros pontos. E se vocês estão pretendendo fazer algo na área, um estudo transversal, o critério de classificação Brasil é interessante dar uma olhada, tá? Muita gente usa critério de classificação Brasil para ter uma ideia do estrato social. Ele não é uma classificação, não é uma avaliação de estrato social, mas ela tem uma correlação interessante. E muitas vezes a gente usa o critério de classificação Brasil para ter uma ideia do tipo de família, do tipo de pessoa a gente está avaliando. É bem interessante, bem legal. Existe uma atualização, como ele está baseado em consumo, né, geladeira, máquina de lavar, etc., ele é atualizado. Eu não me lembro se é anual ou bianual, tá? Por exemplo, se você pegar uma classificação Brasil de 15 anos atrás, você vai ver DVD, vai ver videocassete e tudo mais. Hoje você já trabalha muito mais com número de celulares, né, e tudo mais. Eu não sei, daqui a pouco vai ter streaming, né? Se você quantos
quantos streams você assina, deve ter alguma coisa nesse sentido. Então eles têm uma atualização anual ou bianual interessante para ter uma ideia do nível de consumo da família, e a partir daí ele tem uma ideia do extrato social das famílias. É muito legal, bem interessante, vale a pena. Ele é disponível de graça, você pode usar, precisa apenas referenciar que usou, claro, né, porque para não caracterizar um plágio. Mas quando eu vi a questão de consumo, eu lembrei logo do critério de classificação Brasil, que é bem legal, bem interessante, vale a pena ver, tá? Eu de vez em quando eu uso. Mais alguma coisa? Bom, gente, então a gente foi só. Eu acho que a gente conseguiu discutir. Realmente, estudo transversal é um estudo muito importante, tá? Mas ele é, assim, limitado, claro. Ele é limitado mesmo, é naturalmente limitado. E a gente tem que se preocupar, como foi visto, né, com os vieses, com os bias, com os erros, as diferenças entre o modelo que a gente está avaliando e a realidade. Eu acho que isso aí é... E considerar que ele é basicamente um potente gerador de hipótese para outros estudos, né? Na verdade, a gente sempre está lidando com linha de pesquisa. Estudo transversal é o início, né? Então é o início para uma coorte, é o início para um caso controle. Então a gente inicia pelo estudo transversal. A partir do estudo transversal a gente delineia uma coorte, um caso controle, um ensaio clínico e a gente vai aprofundando na análise daquela situação. É isso, eu acho que a gente cumpriu, né? Não foi uma discussão tão caudalosa quanto os outros delineamentos, mas é assim mesmo. Eu acho que a gente cumpriu o pretendido. Alguém tem mais algo a falar? Mas eu acho, professor, Mar, eu acho que, como a gente trabalhou os outros estudos, então coorte, então caso controle, muitos outros antes, né, que eram mais complexos, mais robustos, então como ele ficou para o final, talvez se fosse o contrário... deveria ser o primeiro, professor. Eu acho que foi a ordem. Foi tudo muito explicado, né, debatido no grupo, então ele ficou, né, depois de todos esses outros. E aí a discussão talvez tenha sido por isso, né, a redução, até porque é algo que ficou bem, eu acho que ficou bem claro, como todo o grupo, né? A turma já vivenciou isso, eu acho que aí a gente no final, se fosse o contrário, acho que seria totalmente diferente. Sim, professor, se não me engano, estava no início, né, mas foi por horário de trabalho, tudo que aí a gente teve que fazer mudanças, né? Eu também acho, Aglaé. Essa ordem deixou a gente mais crítico. A culpa é da ordem. Mas isso é bom. A gente não pode ler um artigo de forma crítica. Faz parte da disciplina de metodologia. Ela tem um objetivo oculto que é desenvolver a análise crítica pelo conhecimento científico. Então, a gente não está só discutindo metodologia. Também a gente está aumentando a nossa caixa de ferramentas para que a gente consiga fazer uma análise crítica de qualquer tipo de estudo científico que a gente se depare. É isso, a ideia é essa. Então, perfeito. Bom, gente, obrigado a todos, né, pela presença. Mais uma vez, eu acho que a gente tem mais uma aula, né? Sim. Revisão sistemática. Isso. Então, o topo da evidência vai ficar para a próxima semana. Então eu agradeço a presença de todos e até a próxima segunda. E daqui a pouquinho eu subo essa discussão pro YouTube, tá certo? Um abraço a todos. Valeu, galera. Foi bom top. Início de semana. Professor, Tchau, pessoal. eu coloquei alguma mensagem lá no chatzinho. Não é nada sobre a aula de hoje, não. Tá, eu tô aqui. Eu vou só